Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Galera, bora com as últimas informações do nosso Corinthians. Domingo já tem a final da Supercopa contra o Flamengo, já deixa aqui o seu palpite. E pessoal, vamos ver aqui também nesse vídeo as últimas informações sobre o mercado da bola do Timão. Corinthians querendo a contratação do Mandaca, volante do Juventude, e também informação sobre Lucas Veríssimo e Talisca. Bora ver tudo nesse vídeo, sem mais enrolações. Bora acompanhar as últimas informações do Timão, pessoal. Já vamos falar de Supercopa Supercopa do Brasil. Corinthians e Flamengo, domingo, 3 horas da tarde, ao vivaço aqui na tela da Globo. Jogaço. Vamos ver como é que foi o jogo do Corinthians ontem, que perdeu pro Bahia em Santos. Ó, Rogério Ceni. A estreia com derrota antecede a primeira final do ano, contra o Flamengo. Vamos enfrentar um adversário poderosíssimo no domingo. Mesmo assim, nós teremos um Corinthians valente, um Corinthians que vai entregar tudo o que for possível em busca de um grande resultado. Ontem a Vila foi casa de outro time preto e branco. O Maristável jogar aqui é uma sacanagem, mano. Fazer o quê, né? Tive que vir aqui visitar. Eu espero que ninguém se poupe lá. Dorival colocou a cavalaria corintiana em campo, com Yuri, Garro e Memphis, que atuou pela primeira vez em 2026. A qualidade logo apareceu. Depois da trama do argentino com o holandês, Bidon fez 1-0. Minutos depois, o roteiro se repetiu, mas Yuri chutou pra fora. Aí o Garro faz a enfiada pro Yuri, por trás da... Quando ele acertou, não deu pra comemorar. Impedimento marcado. Foi um primeiro tempo intenso do Corinthians, na primeira vez como mandante, um jogo oficial aqui na Vila Belmiro. O Bahia incomodava muito pouco, mal tinha pisado na área. Só que, quando chegou... Gilberto dominou dentro da grande área, rolou pra trás, Gianluca! O time baiano era perigoso no contra-ataque. Ademir abusou da velocidade para escapar do Gustavo Henrique e foi ligeiro no vacilo corintiano. É pênalti pro Bahia aqui na Vila Belmiro! William José deu voz à minoria na Vila. Pé direito nela! O Bahia aproveitou muito bem os dois momentos que nós acabamos errando. A chance de empate mais clara saiu dos pés de Memphis. Na sequência, Bidon ainda carimbou a trave. Muito complicado de se explicar, né? Um pouco de falta de sorte. Isso não me preocupa porque domingo é um jogo totalmente diferente. A gente vem se preparando muito, onde a gente tem condição de ir lá e fazer um grande jogo. O coro dos corintianos resume bem o que ele disse. Show! Corinthians tem chances aqui contra o Flamengo? Tem. O Corinthians tem uma estratégia de jogo que é atrair o seu adversário para dar campo para Yuri Alberto correr junto com o Memphis. Essa é a estratégia da equipe do Corinthians. O Corinthians é um time que atrai um pouquinho mais para dar campo para o Yuri Alberto, principalmente, correr. É isso, jogaço aqui na tela da Globo no domingo. Aqui, ó, a notícia, a informação. Yuri Alberto, do Corinthians, recebe sondagem do Fenerbahçe, que avalia a investida de quase 190 milhões de reais. É isso? Bala o Fenerbahçe, hein? Pô. Vamos lá, então. Primeiro, dando crédito, porque no Fala Fonte a gente é muito justo com os companheiros de profissão. O Benjamin Bach ontem trouxe essa informação do interesse, até mesmo da proposta do Fenerbahçe pelo Yuri Alberto. A minha apuração com o Bocato não vai tanto na linha da oferta, vai mais na linha da consulta. Foi uma sondagem feita pelo clube turco, só que ainda assim, por justiça, acreditamos ao Benja, que trouxe essa história primeiramente, depois nós e a concorrência, todos fomos atrás da história. O que nós temos de novo aqui, para já é isso, não foi uma oferta e respeitando a informação dos companheiros, mas sim uma sondagem. O Corinthians, por enquanto, trata como sondagem e consulta essa história envolvendo o Fenerbahçe. O que eu ouvi de um empresário que tem muita influência dentro do Fenerbahçe, do Galatasaray e também do Besiktas, como eu não vou dizer o nome, eu posso falar tranquilamente, é um turco que fala português numa perfeição absurda, é quase sempre ele que faz as transações
envolvendo jogadores sul-americanos, ou quando saem da América do Sul, ou quando estão na Europa mesmo e vão para o futebol turco. E ele me explicou o seguinte, sim, que foi uma consulta, que inicialmente o Fenerbahçe precisa primeiro vender o El Nesiri, o marroquino, avaliado em mais ou menos 20 milhões de euros, 25. Então a ideia primeiro é vender o El Nesiri para depois, no pacote total, ter à disposição entre 25 e 30 milhões de euros para contratar um atacante, e o Yuri Alberto é uma das opções. O plano inicial do Fenerbahçe era o Sorloth, jogador norueguês do Atlético de Madrid, só que o Atlético de Madrid pediu muito alto, o Fenerbahçe não se colocou à disposição, então foi para o plano B. O plano B hoje é o Yuri Alberto, seguramente há outras opções no mercado, mas a ideia principal é essa: vender primeiro, abrir espaço no ataque, ter dinheiro em caixa e investir entre 25 e 30 milhões de euros num atacante, podendo ser, claro, o Yuri Alberto, mas sempre deixando claro, o Corinthians avalia, pelo menos a parte que tem do Yuri Alberto, 50% dos direitos econômicos, não custa lembrar, ele é 50% do Corinthians, 50% do Zenit. O Corinthians sonha, deseja e pede no mercado 20 milhões de euros, cerca de 124 milhões de reais na cotação atual, só pela sua parte, por 50%. Então, automaticamente, o Corinthians avalia o jogador em 40 milhões de euros, porque pede 20 somente pelo seu 50%. Tá, então é isso. O Corinthians quer 20 pela parte dele. 50%. O Fenerbahçe tem aí, como o Bruno Andrade falou, entre 30 e 35. Se for 30, dá menos aí. Vai ficar faltando uns 5 milhões de euros pro Corinthians. Mas aí o empresário, sei lá, abre uma parte da mão, o Corinthians chega nos 50% Faz ali. parte daquele jogo, né? É igual do Ryan, no caso. O Vasco tinha 60%, 70%, o empresário abriu mão de uma parte, o Vasco ganhou mais, entendeu? Tudo isso é questão de negociação. E ainda tem informação do Corinthians aqui, tá? E o gol que ele perdeu ontem. Então, a pessoa tá reclamando, cara, dos gols que ele perde. Tem perdido, apesar de fazer também, mas ele perde muitos gols, né? Torcedor do Corinthians, você venderia o Yuri Alberto? Respondam aí no chat. Assim como o torcedor do Flamengo saiu reclamando ontem do Morumbi, e eu encontrei vários na saída. Aliás, parabenizar a torcida do Flamengo quando é visitante é chover no molhado, né? Ontem os caras lotaram o Morumbi, o espaço reservado lá, fizeram uma festa. Óbvio que, aliás, a reação do São Paulo foi muito rápida, né? O gol do Luciano, depois o São Paulo começou a criar volume e o Flamengo deu uma estacionada, né? Mas a reclamação do torcedor do Flamengo ontem na saída do Morumbi era muito nesse sentido, que o time foi muito apático e preocupa para a Supercopa. Tá, ô Hernan, como é que o Corinthians vai se comportar ou se comportaria em uma negociação? Porque assim, a gente viu, por exemplo, vou citar 2 exemplos. O Vasco, ele não tinha muitos argumentos. Chegaram aqui, ofereceram 30, 35 milhões pro Ryan, o Vasco teve que negociar. Chegaram no Palmeiras com 30 e tantos milhões pelo Alan, o Palmeiras falou, não sai, não vamos nem conversar. Se pintar ali o Fenerbahçe oferecendo para a parte do Corinthians 15 milhões de euros. O Corinthians depende muito do desejo do Yuri Alberto. O Corinthians e o Yuri Alberto são muito alinhados em relação a desejos e objetivos. O Yuri Alberto tem muita vontade de disputar uma Libertadores com o Corinthians. Isso é conversado lá dentro. O Yuri conquistou o Paulista, conquistou a Copa do Brasil. O Yuri sabe que ele tem uma importância dentro do Corinthians e uma importância com a torcida do Corinthians. Essas coisas de perder o gol. Ele sabe que a fase ruim dele, a fase de hate dele já passou. Hoje é uma fase... Perde gols? Perde. A torcida fica brava com ele? Fica. Mas é muito mais um saldo positivo, é muito mais um amor do que ódio. Também acho. Porque ele é um cara muito importante. E ele é um cara que não se entrega dentro de campo. Não. Ele não sente. Perdeu o gol, beleza, fica bravo, mas ele não para. E o torcedor tem uma identificação muito grande e ele tem uma identificação muito grande com o Corinthians. Então, assim, chega uma proposta, e ainda não temos propostas, pelo que a gente tem de apuração aqui com o Bruno e com o Bocato, chegando uma proposta, é sentar e conversar. E o Corinthians depende muito do desejo do Yuri Alberto. Essa é a verdade. E o Corinthians ele recusou, acho que foi em dezembro do ano passado, uma oferta de 30 milhões de euros da Roma
Informação que eu tinha com o Bruno Andrade. Era 27, mais bônus dava 30. Isso. O Corinthians recusou? A informação que eu tinha com o Era Bruno no Andrade. último dia da janela. Exatamente. Foi no último dia da janela, tinha 2 horas para resolver e o Corinthians recusou. Foi dezembro não, perdão. Foi em setembro, naquela janela que tava para especial. Exato. Janela especial. E aí, então pensa, o Corinthians recusou uma oferta de 27 mais 3 de bônus, dá 30 milhões de euros pelo Yuri Alberto. Então teria que ser um valor acima disso para negociar o atacante. Ele vai fazer agora em março 25 anos. Novo ainda, né? Novo, mas eu acho que depende do mercado que ele pega, né? 30 e tantos milhões, acho que tá muito bem pago, hein? Se o Corinthians quer 20 milhões por 50%, tem que ser acima... Dele, aí tem que ser 40 milhões o negócio total. A gente sempre ouviu falar que o Yuri Alberto, e sabe de apuração, e o próprio André Curi sempre disse isso abertamente em entrevistas, que o Yuri é um cara muito bem avaliado na Premier League. Aí hoje a gente está ouvindo propostas e tem apurado informações de propostas de clubes italianos. E aí agora surge um Fenerbahçe. Então você vê que o mercado do Yuri Alberto está indo para uma outra direção, que não mais Premier League. Tá, mas de qualquer forma tem gente na Europa olhando para o Yuri Alberto. Sim, sempre teve. Sempre teve. Quer mais algumas de Corinthians aí? Quero. Ó, o Atlético Goianiense tentou a contratação do lateral esquerdo Hugo, do Corinthians. O Atlético sondou a contratação, buscou valores e condições de negócio, mas esbarraram em 2 motivos. Primeiro, que é um alto salário que o Dragão não pode pagar, e porque o Corinthians ainda quer uma reposição pro Bidu. E enquanto não acha, o Hugo é o lateral esquerdo reserva. Se achar um lateral esquerdo para contratar, o Hugo sai. Então, tem essa questão. O Corinthians sondou um zagueiro. O Dantas, do Novo Horizontino, informação que eu estava apurando com o Hernan, sondou o staff do Dantas, zagueiro do Novo Horizontino, de 21 anos, que ano passado ficou muito próximo de defender o Botafogo. Não chegou uma proposta e nenhuma sondagem até a mesa do Novo Horizontino. Foi só uma sondagem para o staff do Dantas, e o Novo Horizontino só topa negociar em definitivo. E aí, eu apurei que os valores estão ali entre 10 e 12 milhões de reais. Então seria, se fosse contratar o Dantas, teria que desembolsar esse valor, mais ou menos 2 milhões de dólares. Então são algumas movimentações. Além, o Corinthians ainda quer um camisa 5, quer um lateral esquerdo, um camisa 5, um ponta. Porque saiu o Maicon, né? Saiu o Maicon, camisa 5, né? Um cara mais defensivo. Tem conversas ainda com o Mandaca do Juventude. Tava falando com uma fonte hoje mais cedo. O Corinthians tem conversas ainda, mas não chegou ao valor pedido pelo Juventude para negociar o Mandaca. Então tem essas questões, saídas, chegadas, mas esse é o problema. O Corinthians não tem um dinheiro para fazer esse investimento, como não teve 1 milhão para pagar o Alisson, o empréstimo do Alisson. Aí, Bruno, é claro que o Bidon vai ser sempre um nome também, acho que procurado e falado, né? Depois do que fez na Copa do Brasil, tem jogado bem aí no Corinthians. E ele jogava com o Moscardo, não jogava? Nas categorias de base? Era a dupla. O Moscardo não virou aí na Europa, Bruno? Por enquanto, ainda não. Recebeu o Bahia, de Rogério Ceni, um belíssimo time de futebol. E acho que a gente já começa por aí, né? A gente pode discutir aqui os erros do Corinthians, os problemas do Corinthians no jogo, mas é fato de que, do outro lado, estava uma grande equipe e que fez por merecer a vitória. A gente pode discutir o pênalti aqui, o gol do Jean Lucas e tal, o gol de empate, você pode discutir o que você quiser. O Bahia, ele mereceu a vitória, na minha opinião. O Corinthians poderia ter ido melhor pelas chances criadas? Óbvio que sim, e o futebol tem disso, né? Então, merecimento é meio relativo. Se você não faz a sua parte, você corre o risco de perder o jogo, ainda mais contra um bom adversário, que tem ótimos valores dentro de campo. No final do primeiro tempo, o Bahia chegou a pressionar o Corinthians a ponto de construir a sua virada. E estava na cara de que algo poderia acontecer pela maneira como o Bahia estava aproveitando as falhas defensivas do Corinthians. Mas assim, eu não queria responsabilizar Yuri Alberto, porque, eu adoro o Yuri, cara. Acho o Yuri um grande personagem do futebol brasileiro. Acho um cara maravilhoso. Acho, inclusive, falando de bola mesmo, o cara decidiu a Copa do Brasil junto do Memphis ali, ele faz o gol, o primeiro gol contra o Vasco, ele dá o passe pro Memphis fazer o gol do título. Então assim, acho que o Yuri foi o artilheiro do Brasil lá, final de 24. O Yuri, ele oscila muito, né? Acho que ele foi importante no Paulista também, super importante no Paulista, vencido no ano passado.
com os altos e baixos, eu ainda acho que o saldo do Yuri é totalmente positivo. E eu vejo muitas vezes a galera pesar a mão e nesse começo de ano ele tem tido mais momentos do Yuri por baixo do que por cima, né? Porque o Yuri ele é esse eletrocardiograma e muitas vezes esse para baixo ele é muito para baixo, né? Ele perde gols inacreditáveis, ele tropeça na bola, ele isola a bola debaixo das traves, ao passo que muitas vezes ele faz gols difíceis, ou ele perde um pênalti ou ele faz um gol mais complicado. Esse é o Yuri, ele consegue oscilar de uma maneira muito gritante e esse ano ele está um pouquinho mais negativo do que positivo, então o saldo está um pouquinho para baixo e o torcedor acaba pegando mais no pé. No jogo de hoje, ele acabou perdendo pelo menos 2 chances que não dá para perder. Uma delas ele estava sozinho, né, e ele demora para finalização e ele não dá o passe também e perde o tempo da jogada. E tem uma que é indesculpável quando o jogo estava 1-0 para o Corinthians. E aí, ali seria o 2-0, quando ele perde aquele gol na sequência, o Bahia empata e depois vira o jogo. Isso ainda no primeiro tempo. Então eu não consigo tirar a responsabilidade do Yuri, que teve a chance de ampliar o marcador para o Corinthians e isso não aconteceu. A gente teve outros personagens, o próprio Hugo, não acho que tenha ido tão bem. Eu até achei que o primeiro gol, o do Jean Lucas, porque eu olhei de relance numa câmera de trás e não me pareceu ter desvio. Ele é muito sutil, mas ela desvia no Ranieri sim e engana. Porque ele vai meio estranho na bola, né? Ele meio que bota a mão e tira, meio que achando que a bola vai passar, meio que um golpe de vista. Me pareceu uma falha, mas com o desvio fica difícil de fazer qualquer análise, né? No lance do pênalti, o Ademir valorizou. Mas tem um vacilo ali coletivo, que é do Hugo também. Porque, primeiro, o jogador avança, assim, com muita liberdade. Depois, há um bate e rebate em que a bola está no domínio da defesa do Corinthians. O Gustavo Henrique meio que... ele não afasta e aí a bola meio que bate nele e aí tudo bem, ele fica meio que tranquilo que ela volta para o Hugo. E aí o Hugo meio que escapa a bola. E aí quando escapa a bola, o Ademir toca na bola antes. E esse é o ponto. E aí o Hugo choca com o Ademir, que obviamente salta, seja pelo instinto do goleiro vir ou por cavar o pênalti mesmo. Mas aí como tem o contato, o VAR nem entra, né? Porque seria um lance para o Daronco avaliar de novo, interpretar de novo, e ele marca no campo. Então eu não consigo questionar esse pênalti. Eu respeito quem questione, porque realmente há uma valorização, só que há o contato. E o salto ele é depois desse contato. E é isso que incrimina, entre aspas, o Hugo na jogada. E o William José vai lá e faz o segundo gol. Galera, finalizando o vídeo aqui, né, falando as últimas informações do nosso timão. Galera, ontem o Corinthians perdeu para o Bahia, infelizmente, 2-1. E na coletiva, o Dorival falou sobre o Malcom, né, jogador que foi revelado pelo timão e atualmente está no Al Hilal. Ele disse que o Corinthians tentou a contratação dele. Cara, sinceramente, imagina só o Malcom no Corinthians. Meu Deus, ia ser muito bom. Ele é muito craque, velho, 28 anos ainda. E foi muito bem aqui, né. Naquela época que ele foi revelado, não teve muitas chances, até porque o Corinthians era um time muito forte, né? 2015 ali, então, mas ele teve chances ainda. Os jogos que ele foi, entrou muito bem naquela época. Enfim, foi um jogador muito bom para o Corinthians e rendeu muito dinheiro também, né? Na venda dele. E lá pro Wolfsburg, se eu não me engano. Não, pro Bordeaux da França, eu acho. Isso. E galera, o Corinthians também tá analisando, né? O Lucas Veríssimo, zagueirão aí, que era do timão, né, que não permaneceu ali em 2023, se eu não me engano. E agora o Corinthians está de olho no retorno dele. Jogador que com certeza faria uma ótima dupla aí com o Gustavo Henrique, né? Inclusive, se eu não me engano, não sei se ele já jogou com o Gustavo Henrique. Não, acho que não. Eu não lembro, cara. Mas enfim, o Corinthians está de olho aí, né? Também tem uma informação que saiu após o jogo contra o Bahia, né? Que o Corinthians recebeu uma nova proposta aí do Fenerbahçe da Turquia pelo Yuri Alberto. Galera, será que ele sai, hein? A torcida tá criticando bastante ele por conta de um gol que ele perdeu. E sinceramente, como que o Yuri perdeu aquele gol, cara? Memphis fez um passe lindo ali, o Garro recebeu o passe do Memphis e aí fez um corta-luz. Sobrou pro Yuri ali na marca do pênalti quase.
e ele não acertou nenhum gol. Chutou pra fora. É brincadeira, hein? Mas enfim, comenta aí, galera. O que vocês acham da contratação aí do Lucas Veríssimo, da saída do Yuri? O que você acha também de uma chegada do Malcom? O Corinthians tentou, mas não deu certo. Mas pode tentar novamente, hein? Vocês aprovariam? Comentem aí a sua opinião. Agora eu vou ficando por aqui para o vídeo não ficar muito longo. Um grande abraço e até o próximo vídeo, galera.